esse vídeo faz parte da nossa série de vídeos que a gente começou na semana passada falando sobre Boku no Hero e eu tô muito animado de trazer ele aqui hoje. Quem já viu algum vídeo do meu canal já deve ter percebido que o pôster central do meu quarto é um pôster de Boku no Hero, do aniversário de 2 anos do anime. A minha maior coleção de mangás, que é essa aqui, é de Boku no Hero. Cara, eu tenho camisa, tenho casaco, tá ligado? Mano, tem um bonequinho que meus pais compraram pra mim, do Midoriya. Tem um monte de adesivo pra colocar também, aqui ó, arte, adesivo. Mais os posters que eu quero colocar ali na parede ainda no meu quarto. Então, tipo assim, cara, Boku no Hero é uma das coisas que eu mais amo no mundo e eu tô muito animado de fazer esse vídeo aqui hoje, porque é um vídeo que eu tô trabalhando nele desde o ano passado. Assim, desde que eu criei o canal, na verdade, eu já penso em fazer vídeos bem trabalhados sobre Boku no Hero. E esse é o primeiro deles que eu realmente tô fazendo sair do papel, então eu tô muito animado de trazer isso aqui pra vocês hoje, pra falar sobre essa obra que eu me apaixonei, que tem tanta coisa que me faz amar, é com certeza que mais me fez sentir emoções e todo esse tipo de coisa, então só falar dela já me deixa muito feliz. Mas um pouco diferente do que você pode estar pensando, do que eu mesmo pensava quando eu tinha essa ideia de falar sobre Boku no Hero do canal, esse não é um vídeo pra eu falar sobre qualidades, aspectos ou coisas do anime, né? Isso vai ficar pra partes futuras da saga. Esse é um vídeo pra eu falar mais ou menos sobre o caminho que esse anime percorreu no imaginário popular da comunidade animer. Falar um pouco sobre como a comunidade animer se comporta no geral e como eles reagiram ao Boku no Hero, né? Passando ali do seu auge lá no início, a sua queda, a sua nova ascensão. E aí o futuro só depois a gente vai saber, né? Não tem como saber ainda exatamente qual vai ser a opinião final sobre o anime de Boku no Hero. Eu tô aqui justamente pra trazer esse panorama geral e eu tenho certeza que você vai gostar muito desse vídeo, porque a gente vai passar por muitos momentos, muito da história. Talvez você vai lembrar de como você conheceu um anime, vai se emocionar assim como eu me emocionei lembrando das coisas que eu já passei com esse anime. Então fica aí que eu tenho certeza que você vai gostar muito desse vídeo, que deu muito trabalho de fazer. Eu vou só pedir pra você me ajudar deixando o like no vídeo, porque ajuda muito o vídeo a ser recomendado pra mais gente. Muitas pessoas veem os vídeos, mas poucas dão like, sendo que é muito fácil, só você virar a tela e clicar no botão. E um vídeo trabalhoso desse tamanho, quanto mais gente dando like, melhor, que ele vai aparecer no recomendado da galera, vai aparecer mais vídeo no YouTube do meu canal pra outras pessoas. Então ajuda muito. E logicamente, o que mais me motiva a continuar fazendo vídeo aqui pra vocês, o que mais me deixa feliz, é o número de inscrição subindo. Então se você é a primeira vez conhecendo aqui o canal, ou já viu alguns outros vídeos, mas nunca se sentiu interessado de fato em se inscrever, por favor, peço que você deixe a sua inscrição, que a gente vai ter muito mais vídeos de Boku no Hero daqui pra frente. Como eu falei, é uma série que tá só se iniciando agora, vou falar sobre várias coisas do anime, então deixa a sua inscrição aqui, que você com certeza não vai se arrepender. E vamos lá, que eu tenho muita coisa pra falar desse anime que mudou a minha vida e é simplesmente uma das coisas que eu mais amo no mundo. Inclusive, se você é um dos haters, fica aqui que eu vou te convencer que você talvez não esteja tendo um pensamento tão crítico quanto você acha que tem. Talvez seja só moldado ali pela massa de manobra da manipulação da internet, mas você vai ter que ver o vídeo pra saber. Então fica aí você também, que eu tenho certeza que esse vídeo também vai servir e você também vai gostar. Boku no Hero originalmente é um mangá, ou seja, né, é uma revista em quadrinhos japoneses, que ela estreou lá na revista Jump, que é essa principal revista de mangás de luta e de porrada, em 2014. Só que o foco do vídeo vai ser mais no anime, que é onde está sentada a minha análise aqui. A adaptação para anime só foi chegar às telas em 2016, e segue a história do Midoriya, que é esse jovenzinho de 15, 16 anos, que não tem nenhum poder numa sociedade que todo mundo tem poder praticamente. Os poderes, a principal profissão idealizada por todo mundo que nasce nessa sociedade é super-herói. Todo mundo quer ser super-herói, inclusive o Izuku Midoriya, que é o protagonista do anime, que é esse menino que não tem poderes nenhum. A premissa por si só, mesmo que ela seja um pouco clichê, ela é cativante, ela te dá vontade de querer saber o que vai acontecer, pelo menos um pouquinho. Além de que esse anime, ele é recheado de referências e outras coisas que fizeram parte da cultura pop e da cultura no geral, que faz todo mundo querer se interessar mais pelo anime. Lembra um pouco histórias clássicas de super-heróis que não tem poderes, tipo Batman, o Homem de Ferro. Tem o símbolo da paz, que é o All Might, que é esse cara que é o símbolo da esperança, como o Superman. Tem dinâmica de rival, como ficou muito popular em quadrinhos, né, do Midoriya com o Bakugou, que se popularizou muito principalmente com Goku e com Vegeta. Tem o par romântico com o Uraraka, né, que posso citar vários exemplos ali, que toda obra praticamente tem um par romântico. Ou seja, é um típico anime que tem todos esses elementos um pouco clichê, que tem tudo pra você ver e achar normalzinho, ah, legal, pô, gostei, divertido, passar o tempo e tudo mais, nada muito inovador, mas ele faz o básico e faz o básico bem feito. Então, esse motor inicial para as pessoas começarem a ver o anime é só ser um anime que parece ser divertido no padrão que todo anime é no geral. Esse aqui, por exemplo, é um post comentando o preview do anime, ou seja, o primeiro teaserzinho, o primeiro trailer que saiu do anime antes mesmo dele lançar. Cara, nada muito estrondoso, logicamente, mas assim, ele também não era desconhecido totalmente, as pessoas nunca ouviram falar. Não, assim, quando ele ia começar, já tinha uma galera que sabia um pouco do mangá, falando sobre as expectativas, comentários sobre a animação, que pareceu muito legal nesse primeiro trailer. Mano, principalmente falando sobre como a música principal do anime era muito boa, né? Já nesse trailer já estava sendo anunciada, que é, se você já viu o anime, você sabe que é um dos pontos altos da obra, que é You Say Run, que essa trilha sonora é espetacular, que é só tu colocar pra ouvir que tu sente que tu sai correndo e consegue fazer qualquer coisa que precise.
Conforme os primeiros episódios foram saindo, já dava pra ver que a popularidade estava aumentando exponencialmente. Esse primeiro episódio já teve um público muito maior do que o esperado. Aqui, por exemplo, é um post de discussão sobre o primeiro episódio, que já tinha alcançado 2.400 upvotes, mais de 800 comentários elogiando, segundo episódio pegou 2.000 upvotes também, e por aí vai. É comum na comunidade anime esse tipo de coisa acontecer. Quando um anime novo da temporada sai e ele começa já muito bem, as pessoas comentam muito sobre, vão indicando umas pras outras, então é uma popularidade que cresce quase que organicamente, né? Então o Boku no Hero acabou se beneficiando muito disso, da galera vendo que a animação tava boa, a trilha sonora tava boa, a história era básica e cativante, e foi atraindo cada vez mais, a cada episódio, mais pessoas pra ver o anime. Por exemplo, no episódio 4, que é onde tem o primeiro Smash, né, o primeiro momento em que o Midoriya usa do novo poder dele, quando a trilha sonora toca You Say Run, que é aquela música maravilhosa que eu falei, isso atraiu muita gente, porque é um daqueles momentos épicos que você vê e você fica, caraca, que legal, eu quero acompanhar esse anime. Então, tipo, esse vídeo, esse clipe, tem mais de 12 milhões de visualizações no YouTube, então atraiu muita gente pra ver, a galera gosta de ver essas coisas. A primeira luta do Midoriya contra o Bakugou também atraiu muita gente pra ver, e principalmente o final da primeira temporada, que é aquele momento espetacular que se você vê o anime, você lembra da luta final do All Might contra o Nomu ali na USJ, que sobe o seu no talo, cada soco ele dá mais de 100%, plus ultra no final, um dos momentos mais arrepiantes e cativantes do anime todo. Então terminar a temporada no alto, assim, com esse nível de animação e de qualidade de cena, fez muito bem pro anime e atraiu uma quantidade de pessoas que querem ver absurda. O ano de lançamento do anime também coincidiu com o ano que a Crunchyroll, que é essa principal fornecedora de animes pro mundo afora, fez a primeira edição do Anime Awards, ou seja, a premiação, o Oscar dos animes. E logo na primeira temporada ela já ficou na lista dos melhores animes, o Midoriya ganhou o prêmio de melhor herói, ficou na lista de melhor personagem masculino, Shigaraki na lista de melhor vilão, Uraraka na lista de melhor personagem feminina, Midoriya vs Bakugou como a lista de melhor luta. Cara, foram 7 indicações com um prêmio na primeira temporada do anime, o que é um estrondo, assim, que esse anime, ninguém achou que isso iria acontecer logo de primeira. E na cultura dessa galera anime, tem sempre muito uma correlação que a pessoa tenta fazer do presente com o passado. Então o Boku no Hero já foi logo sendo chamado de o novo Naruto, o novo, faz parte do novo Big Three, esse tipo de coisa que também vai alavancando a popularidade do anime. Então todo mundo já começou a pensar sobre isso. Foi uma estreia absurda pra esse anime que chegou e todo mundo já tava tendo como um dos símbolos da década ali de 2010. A primeira temporada foi um marco histórico pro anime. Mas lembrando que mesmo assim, mesmo com tudo isso, com toda essa popularidade, pro público geral, ainda era um anime bem básico, um anime bem simples, que era só momentos épicos, coisa ali, não tinha entrado ainda muito na profundidade, se sustentava mais realmente por esses momentos de emoção e de luta. Foi então que em 2017 saiu a segunda temporada, que já estava sendo muito aguardada depois do sucesso da primeira. E cara, esse com certeza foi o ápice que o anime atingiu de popularidade. Foi um negócio surreal que ele fez ali na comunidade de anime. Até hoje você vai encontrar muita gente falando que foi a melhor temporada, a melhor época do anime. Mais episódios na temporada em relação à primeira, que só teve 13. Mais momentos incríveis, mais arcos, mais aprofundamento dos personagens. A animação melhorou. Tudo que o povo tava querendo, eles pegaram e elevaram a máxima potência nessa temporada. Os prêmios que tinha sido concorrido a primeira temporada atraiu muito mais gente pra ver. E a recomendação do boca a boca chamou gente, eu vi esse anime muito legal, vai ser segunda temporada ano que vem, vamos ver, não sei o que. Os edits, tava naquela época de edits AMV no YouTube, que colocava com músicas da cultura também, durante cenas de animes. Então assim, ele atingiu níveis estratosféricos, principalmente também com a popularidade do personagem do Todoroki, que virou um dos favoritos dos fãs ali naquela segunda temporada. E teve aquela luta absurda que todo mundo já deve ter visto algum trecho, algum clipe, algum edit, qualquer coisa, antes mesmo de que se quer ver o anime, você talvez já tenha conhecido essa luta do Midoriya contra o Todoroki, que é um dos melhores bagulhos da história. Teve o arco do Sten, que é um dos melhores vilões, que até hoje a galera fala, não, o único vilão bom do anime é o Sten, o único não sei o que é o Sten. Então, teve tudo que você vai pensar. Tudo que você lembra, assim, que as pessoas lembram no geral de Boku no Hero, tá nessa segunda temporada. Festival escolar, personagens novos, vilão bom, trilha sonora, animação, tá tudo aqui. Nesse momento também o anime começou a incrementar algumas coisas extras desse esquema padrão só de luta e emoção, luta e emoção. Então colocou algumas pautas sociais ali, com toda a questão que o Sten traz sobre essa sociedade de heróis, pautas de abuso familiar, com toda a história focada no Todoroki. Assim, ainda é de forma leve, mas já tá introduzindo uma profundidade maior do que a primeira temporada trouxe. Com essa temporada, o anime foi o anime mais indicado daquela edição do Anime Awards, conseguiu 10 indicações e 7 prêmios, maluco, foi muita coisa, incluindo, cara, Midoriya como melhor herói, Sten como melhor vilão, Todoroki como melhor personagem masculino, Uraraka como melhor personagem feminina, melhor animação, melhor ação e até melhor opening, que eu não cheguei a falar exatamente aqui ainda, mas foi uma das outras coisas que mais atraiu gente pra ver o anime. As openings desse anime são muito fortes,
todo mundo gosta. Todas as aberturas dessa fase inicial até a temporada 4 estão entre os vídeos mais vistos da história da Crunchyroll. O hype que o anime tinha ganhado nessa época foi provavelmente o maior até aquele ano. Assim, lógico que hoje em dia, outros já superaram Attack on Titan, Jujutsu Kaisen, Demon Slayer, outros já passaram dessa marca, mas para aquela época foi um absurdo. A galera tava louca esperando a terceira temporada. As pessoas falavam toda hora sobre anime, a comunidade no Facebook bombando, Instagram, várias páginas já falando sobre. Muita gente migrou pro mangá, porque não aguentava mais esperar a terceira temporada sair, então queria ler, queria ver as coisas. Então todo mundo saía espalhando pela internet inteira, com a próxima temporada teria momentos absurdos. Essa galera que já tinha lido o mangá falou que não, vai ter uma coisa absurda na próxima temporada, vai ser muito marcante, vai ter momentos não sei o que, não sei o que. E é lógico que eles estavam certos, né, porque na temporada seguinte tem Bakugou contra Midori parte 2, All For One vs All Might, Midori vs Muscular, tem muita coisa, cara, que anime, que essa época era maravilhoso acompanhar. Foi nessa época que o anime se firmou nesse posto de o novo grande anime da geração. Foi realmente, ele tomou esse posto, e nesse intervalo entre a temporada 2 e 3, foi onde a maioria das pessoas começou a assistir o anime. Eu incluso, eu comecei a assistir depois que acabou a temporada 2, esperando pela temporada 3. E você provavelmente também tá nesse intervalo aí de temporada 2 e 3, foi quando você deve ter começado a assistir, foi quando a maioria das pessoas começou a assistir. Então foi esse boom absurdo que o anime recebeu, depois dessas premiações, depois dessa falação, das 2 temporadas seguidas de nível alto, de muita gente falando sobre, isso movimentava muito, isso engaja muito na internet. Boku no Hero sempre foi um assunto que você colocava em qualquer rede social, e as pessoas falavam sobre, comentavam sobre, então foi com certeza o momento onde mais gente chegou para ver o anime. Então o lançamento da terceira temporada do anime foi com certeza o mais estrondoso, foi o que mais tinha gente louca querendo ver. Inclusive a prova disso, como eu falei, é que o vídeo da abertura da terceira temporada do anime é o vídeo mais visto da história do YouTube do Crunchyroll, é o com mais visualização, a galera tava louca. Então só de sair a abertura, todo mundo dizia, eu quero ver a abertura nova, vamos ver, não sei o que, não sei o que. Então a galera tava insana. Então foi justamente nessa temporada onde um dos principais pontos de virada do anime aconteceu, nessa e na quarta. Por exemplo, essa foi a primeira temporada, o primeiro episódio foi o episódio filler, né? Ou seja, um episódio que não existe na história de verdade. Ele foi colocado ali só pra encher linguiça. O que de fato eu não tenha visto que foi um grande alvoroço absurdo. Mas eu lembro que foi a primeira vez que eu vi críticas ao anime. De uma galera falando, caraca, eu tava esperando logo pra ver essa temporada, e aí o primeiro episódio é episódio filler, nada a ver, deles nadando na piscina, não sei o que. Mas beleza, não impactou tanto assim. Mas já foi o início das transformações que eu tô querendo falar que aconteceu com o anime, né? Então, a partir daí as coisas começaram a mudar um pouco. Depois desse primeiro episódio, a temporada engrenou legal assim mesmo, porque era episódio atrás de episódio fazendo coisa louca. Então já teve, por exemplo, um dos melhores momentos de todo o anime logo no início da terceira temporada, ali no episódio 4, do Midoriya contra o Muscular. Aquela cena ali, pra mim, um dos top momentos do anime, é um absurdo. Tem um Bakugou sequestrado, o resgate dele, e o ápice, talvez, de quase tudo que o anime já fez até agora, que é aquela luta do All Might vs All For One, um dos melhores episódios de animes da história. Tudo aquilo ali, assim, galera comentando e falando sobre, meu Deus, vídeo no YouTube de canal que nem falava exatamente sobre Boku no Hero, todo mundo falando sobre, cara, que esse episódio foi espetacular, nossa, não sei o que. Então, tudo isso ainda lá no topo de comentário, de gente vendo, crítica, react, todo mundo querendo falar, fazer conteúdo sobre, cara, masterpiece do anime. E é aqui, nesse ponto, que começa a grande virada. Esse é o principal momento que é pra gente entender o que aconteceu com o anime, por que todas essas coisas começaram a rolar com o anime, as críticas, a galera abandonando, porque justamente começou agora, no meio, logo depois da luta do All Might vs All For One. Primeira coisa para se destacar, essa foi a primeira temporada que foi feita concomitantemente com um filme. Então eles estavam fazendo a temporada e ao mesmo tempo fazendo um filme. Isso gerou um efeito borboleta enorme pro anime, que eu acho que foi irreversível. Pra quem não sabe, os filmes hoje em dia dão um retorno rentável para a indústria dos animes realmente bem alto, principalmente no mercado interno ali do próprio Japão. Eles consomem muito cinema de anime. Tanto é que virou muito comum você ver hoje em dia, todo ano saindo algum filme específico. Jujutsu Kaisen, o filme, Demon Slayer, saiu 20 filmes. A galera gosta muito de fazer esses filmes porque dá dinheiro lá no Japão. E qual que é a grande questão do filme ser feito junto com a temporada? Cara, é que filme custa muito dinheiro, custa muita equipe, muito tempo e muito trabalho. Então, quando passou o clímax do All Might vs All For One ali na metade da temporada, a equipe de peso, a galera que realmente fazia as melhores coisas do anime, saíram do anime e foram trabalhar no filme. O que isso significa? Que a partir dessa metade da temporada,
A qualidade de animação do anime caiu muito. O anime que não é conhecido por animação ruim, nas primeiras temporadas, como eu falei, tinha animação espetacular. Começou a ter umas cenas de luta meio estáticas, do Midoriya pulando, desviando, esse tipo de coisa que ele não fazia antes. Meteu um monte de filler no meio da temporada, mais episódio de filler do que o anime jamais teve. Inclusive um filme exclusivo só pra chamar pro filme. Então, tipo assim, é um efeito de bola de neve que vai piorando a temporada num todo. E essa decisão consegue ser pior ainda porque ela acertou justamente um momento do anime que é um dos momentos menos empolgantes, que a galera, um dos arcos que a galera menos gosta, que é o arco da licença provisória, né? Ele por si só não é um arco muito marcante. Ele quase serve ali para dar uma pausa para essa grande história principal de vilão, de All Might, All For One. Vamos dar uma segurada, vamos ver aqui os nossos heróis crescendo um pouco mais nesse rumo deles a ser profissionais. Vamos colocar um novo conceito da licença provisória, que eles vão precisar disso para começar a atuar nas ruas e não só em coisas dentro da escola. Então é um momento onde o anime já dá uma parada e aí, logo nesse momento a animação cai e mete uns 3 fillers aleatórios no meio. Tá ligado? Foi um time muito errado. No final da temporada ainda dá uma salvada com a luta do Midoriya contra o Bakugou. A animação sobe muito o nível de novo. Fica muito lindo. Aquele ali é um episódio que a galera gosta de ver. Nossa, lutinha, não sei o que, não sei o que. Mas, no geral, a impressão que essa metade final da temporada ficou é que ela ficou pra baixo. Então essa temporada que, na visão do público, tem esses primeiros grandes problemas, ainda é muito boa. Mas já dá pra ver como o nível, em comparação às duas primeiras, deu uma boa diminuída. Inclusive, isso ficou muito expresso nas premiações, né? No Anime Awards, por exemplo, as indicações que eram de 10 na segunda temporada para 5 nessa. Não é pouca coisa, até porque continuou sendo o maior vencedor da noite. Desses 5 prêmios ganharam 4, que foi justamente Midoriya melhor herói, All For One melhor vilão, melhor luta de All Might vs All For One e melhor filme, que foi justamente o que eu estava falando agora que eles fizeram, né? Então continua sendo bem aclamado, mas já começou com essas ressalvas. E pra fechar essa sequência de coisas negativas que aconteceram com Boku no Hero nessa época, também foi a mesma época que saiu Demon Slayer. Um anime que mudou totalmente a maneira que os animes são pensados hoje em dia. Começou todo um movimento de novos animes que atacam diretamente Boku no Hero. Principalmente nesses arcos futuros, um dos principais da 4ª temporada. Vou pegar emprestado aqui uma frase do RPG de Cyberpunk que é estilo acima de substância. Essa frase define esse novo movimento dos animes, onde a história passou a ser secundária dentro de um anime. Pode dizer que isso não é necessariamente recente, Dragon Ball não tem muita história, mas tem coisas cativantes, tem mensagens interessantes, mas a partir de Demon Slayer começou uma parada que a essência do anime praticamente não importa. Depois de Kimetsu no Yaiba, depois de Demon Slayer, o que importa é ser visualmente bonito e estonteante, que tá tudo certo, estilo acima de substância. Justamente na mesma fase que Boku no Hero começou a dar uma falhada na animação. Então, por conta desses fatores que eu citei, a 4ª temporada teve uma queda de hype muito grande pra galera ver essa temporada. Lógico que qualquer coisa seria menor do que foi o hype da 2ª pra 3ª temporada, né? Porque foi um dos maiores da história. E logicamente, a partir do ponto que você atingir o seu ápice de popularidade, ou seja, o máximo de pessoas já está assistindo nesse ponto aqui, é mais comum a partir do momento que já está o máximo, as pessoas começarem a diminuir a ver o anime do que começar a ver ainda mais que o máximo, né? Porque chegou no máximo. Então, logicamente, teve uma queda um pouco grande da 3ª para a 4ª temporada ali. E pra galera que estava acompanhando o anime, tinha um grande fator em jogo para essa 4ª temporada, que era o arco do Overhaul. Esse é o arco principal da 4ª temporada e esse é o arco que pra muitos, até hoje, é o melhor arco da história do mangá. Então a galera que leu o mangá nessa época tá botando um hype absurdo pra essa temporada. Nossa, vai ser a melhor temporada, vai ter o melhor arco. Quando isso for animado vai ficar insano, vai ficar animal, não sei o que, vai vir absurdo, vai vir absurdo. Então isso entrou um fator decisivo pra galera que viu o anime, que é, cara, se o próximo arco vai ser um dos melhores do anime, então eu quero ver pra ver como é que vai ser. Aí já começa levando lapada de novo com o primeiro episódio da 4ª temporada sendo um filler. Esperando anos pra ver, botando hype pra esse próximo arco que vai ser o melhor, e aí começa com esse episódio, que na minha opinião, de verdade, não é nem sacanagem, não é só um filler, é o pior episódio do anime. Ele é ridículo, assim, é facilmente o pior. Vai um fotógrafo horrível lá, descobriu o segredo do Midoriya com o All Might que ele tem, o All For One, um negócio ridículo, nada pensado, quem pensou nesse episódio foi ridículo. Então, assim, começou muito mal a temporada. Tá, começa o anime de fato, né, com episódios que realmente valem, e tem mais alguns pontos de virada aqui nessa 4ª temporada. Pra começar, que foi mais uma temporada produzida junto com o filme. Depois de ver o sucesso absurdo que foi o primeiro filme, eles queriam fazer algo ainda maior, mais produzido, mais trabalhado, mais caprichado. E logicamente, o que isso significa? Mais parte dos investimentos que era pra ser pra temporada do anime pro filme. E digo isso tanto diretamente em investimentos monetários como investimentos de equipe.
a principal equipe, ou seja, os principais e melhores animadores e diretores daqueles momentos incríveis do início do anime que fez a galera se apaixonar pelo anime, saíram, pararam de trabalhar majoritariamente no anime e foram trabalhar no filme. Lógico que pro filme isso também acabou dando certo, né? Assim, foi mais um estupendo sucesso, a animação ficou ainda melhor que a do primeiro filme, mas, cara, em compensação, o principal, que é o anime, foi jogado de escanteio de novo. E aí o pessoal começou a perceber que os principais momentos dessa temporada tão hypada, como o suposto melhor arco do anime, não estavam suprindo nem as expectativas que o próprio anime colocou como base na primeira e na segunda temporada, começou a fazer pela primeira vez a galera fazer, assim, críticas duras mesmo essa parte do anime. E foi aí então, meus queridos, que o movimento de massas começou a fazer o seu trabalho. Eu não tenho como saber quem foi, quem fez, não acho nem que foi uma única pessoa em si, mas a impressão que passa realmente é essa, que tudo começou quando uma única pessoa levantou e falou: ei, na verdade eu acho que Boku no Hero é uma bosta. E aí todo mundo começou a ficar louco com essa opinião. Não sei se essa suposta primeira pessoa imaginária fez isso realmente só pautado em críticas com o que o anime estava sofrendo, ou se só quis ser o diferentão e odiar alguma coisa que estava muito popular no momento e tudo mais. Mas, cara, é nítido que a partir desse momento da quarta temporada, do nada tem um 180 graus muito grande que acontece no anime. Porque parece que alguém viu essa pessoa que fez essa primeira crítica e achou legal, e aí fez também. E aí outro fez, e aí outro fez, e aí outro fez, e aí deu esse movimento de massas insano que do nada virou moda falar que Boku no Hero é horrível. A mesma galera que tava acompanhando louca as primeiras 3 temporadas. Eu tô colocando culpa aqui nesse youtuber que eu não vou citar no caso, mas eu lembro exatamente de, na época, eu acompanhava vídeos de Boku no Hero, né? E aí do nada o youtuber começou a soltar vários vídeos, um youtuber popular, vários vídeos sobre como Boku no Hero tava horrível. E assim, ele não estava 100% errado em fazer algumas críticas ali à direção e algumas coisas do anime, mas, cara, chegava nos episódios bons, nos poucos episódios bons que realmente não tinha como criticar. Por exemplo, o episódio do Midoriya contra o Overhaul, né, que a animação sobe de novo, tem os momentos mais emocionantes da série, e eles simplesmente falam: ah, não, a música tá uma merda, a animação ficou ruim, o diretor não é muito ruim. Não tinha nada, acabou, não existia mais a possibilidade de falar bem de Boku no Hero. Isso, logicamente, estou falando no cenário brasileiro, né? No cenário gringo eu não tenho tanta propriedade pra falar, porque eu não sou gringo. Então essas críticas, que algumas eram realmente válidas sobre essa queda de animação, que, assim, é perceptível, mas não é como se o anime tivesse se tornado horroroso, mas, enfim, essas críticas acabaram formando uma bola de neve, fazendo várias pessoas quererem participar dessa nova onda de ódio a Boku no Hero. E aí isso se juntou com esse hype que não foi correspondido dessa temporada, que era pra ter um dos melhores arcos e teve uma animação pior, inclusive em momentos que devia ter uma animação muito boa, né? A luta do Mirio contra o Overhaul foi uma sacanagem o que eles fizeram no anime, sacanagem. Fizeram uma montagem de slide, parece que no Mirio estava aqui, ó, power! Aí depois aqui, entendeu? E não animou o negócio direitinho. Então eu tô falando, são críticas que algumas são válidas, mas foi juntando tudo isso, assim, com também outro grande momento que é esse momento do anime, que foi o que eu falei, que agora tudo que importa é a estética e não a substância da história, e não de fato o que realmente está acontecendo, só querem ver lutas bonitas, momentos bonitos, animação boa, e se juntou ainda mais com esse próximo tópico que eu vou falar, que são as críticas feitas ao fandom de Boku no Hero, né? As pessoas que gostam de Boku no Hero. Porque assim, eu acho que você já sabe disso, né? Se você acompanha Boku no Hero, você já deve ter uma ideia, mas muita gente culpa o fracasso de Boku no Hero por causa do fandom doente que só liga pra casais e chips e tudo mais. E assim, tudo bem, eu concordo que é um pouco estranho. Tem uma galera que se passava muito. Mas, cara, onde que faz sentido você deixar de gostar de um anime, deixar de gostar de uma obra, só porque tem gente estranha que gosta disso? Qual que é a correlação? Eu nunca entendi essa parada, mano. Assim, mesmo que, logicamente, eu também achava a comunidade de Boku no Hero muitas vezes muito ridícula, muito ruim em vários aspectos. Isso vai fazer eu deixar de gostar do anime? O que o anime tem a ver com a comunidade estranha que se criou em volta dele ali, sem motivo, assim? O cara não fazia, o autor, o Kohei Horikoshi, ele não era um doente que ficava estimulando o chip igual um louco. As pessoas que viam os personagens interagindo uns com o outro, ele ficava: ah, não, esse aqui tem que ficar junto, ah, mas esse aqui é gay, ah, mas esse aqui pega o próprio professor e não sei o quê. E aí criou uma imagem no imaginário popular de que o fundo de Boku no Hero é cheio de doente. Então, juntou mais uma coisa pra todo mundo criticar Boku no Hero. E mais uma vez foi um timing muito ruim que Boku no Hero teve, porque nessa mudança do cenário de animes, onde as pessoas começaram a se portar só com momentos aura e lutas boas e animação bonita e só isso que importa, não sei o que,
também foi um dos momentos em que o anime mais começou a se aprofundar em coisas que não eram só lutas e só momentos aura. O anime, além de tudo isso, ele é um anime slice of life, que é um anime de vida do cotidiano, de adolescentes vivendo no ensino médio. Então nem tudo vai ser momento hype e luta, briga o tempo inteiro. Vão ter momentos que vão ter coisas mais descontraídas. Testes com professores, aquele teste de lançar bola de beisebol, apresentação de dormitórios, coisas que são para construir os personagens. E como eu falei, isso atingiu principalmente o pior momento, que é o momento onde o cenário do anime só se importa com quero ver lutas em momentos aura. Então isso que Boku no Hero sempre fez, só que geralmente vinha acompanhado também de uma lutinha com animação boa e trilha sonora muito boa, acabava colando, porque as pessoas compravam, porque elas diziam, tudo bem, mas teve uma lutinha, então foi legal, não sei o quê. Só que essa foi uma parte do anime que entrou numa maneira de fazer a história diferente do que o anime vinha fazendo antes, né? Mais centrado nisso só de hype pelo hype. Não, cara, eles sim. Vamos abaixar um pouco a bola e passar uma mensagem que a gente quer passar aqui agora. E sim tentar achar outra forma de passar essa mensagem e despertar emoções. Então, por exemplo, o festival, que é esse arco da 4ª temporada que muita gente odeia. Por quê? Porque não tem nenhuma luta e o vilão é patético. Cara, esse arco é um arco sobre o que é ser um herói, além de você salvar as pessoas. De vilões, você tem que salvar delas dos demônios internos. A Eri que não conseguia sorrir, aquele momento ali, é eles falando, cara, ser herói não é só ser um cara que você vai enfrentar vilões e mostrar pra todo mundo como você é forte. E sim, você vai ser um cara que você vai querer salvar aquela pessoa individualmente. Você continua o seu trabalho de herói depois que você enfrenta o vilão. Então isso é uma coisa que quase não tem uma luta grande desse arco. E depois engata no momento da turma A versus turma B, que aí já engata no momento do estágio do Endeavor, ou seja, foram arcos consecutivos de coisas que não eram focadas só nesse hype de lutas absurdas, e sim sobre vamos trabalhar os personagens. Justamente no momento onde a comunidade de anime mais focava em só quero ver lutas absurdas e momentos hypes, quero saber se esse cara aqui é mais forte que esse cara aqui. Power scaling, animação boa, Demon Slayer. Qual foi o resultado? Lógico, foi a parte que as pessoas mais pararam de acompanhar o anime. Cara, pode perguntar pra qualquer pessoa que vê Boku no Hero e que já tenha parado de ver, sei lá, alguma coisa assim. Pô, onde você parou de ver Boku no Hero? Qual parte que você não gostou? Não sei o que, cara, mas 95% das respostas vão ser distribuídas nesses momentos que eu falei pra você aqui agora no vídeo. Ou no final da 3ª temporada, ali na licença provisória, ou a partir da metade da 4ª, quando acaba o arco do Overhaul e começa o arco do festival, e aí embrasa no um A versus um B e esse tipo de coisa. Todo mundo parou de assistir nessa parte. Porque juntou problema de animação e direção por causa do filme, críticas ao fandom louco que só liga pra chips, mudança no que o anime realmente, na forma que o anime conta a história dele para passar a mensagem de uma forma diferente. Sequência de alguns arcos mais parados do que o anime estava acostumado. Uma vontade de ser contra o mainstream, então vamos criticar só porque todo mundo fala bem. O anime da geração, né, o Boku no Hero, vamos criticar. Efeito manada, mas esse boom que a galera só quer ver momento hype de anime. Pô, juntou todos os 7 fatores possíveis pra causar a decadência do anime. Entramos na época das trevas do anime, né, cara? Assim, a partir daí, tudo que você vê na internet de Boku no Hero era pra humilhar o anime, zoar o anime, falar mal, falar que se você assiste você é ridículo, que o anime é muito infantil, que fala que todo mundo que assiste é maníaco sexual, você é um desses tarados que só liga pra chip, todo esse tipo de coisa que virou uma loucura, mano. Não falar que o anime se perdeu no meio, qualquer coisa, mano. Foi a pior época pra ser fã do anime. Tá, mas aí você deve estar se perguntando, ué, Dev Radical, mas poxa, se criticar Boku no Hero aconteceu muito por um efeito manada, de pessoas querendo criticar o que estava muito bom para ser diferente, então se todo mundo critica, também não vai ter uma hora que as pessoas vão voltar a gostar porque quer ser diferente? Aí você foi muito sábio, jovem menino, muito sábio da sua parte. Esse vai ser um grande X da questão que a gente vai chegar daqui a pouco. Só que antes a gente tem que só entender, até a gente chegar nesse ponto onde de fato começa essa virada de volta, que é muito mais fácil odiar do que amar alguma coisa. Uma vez que você põe na cabeça que você odeia alguma coisa, precisa de muito mais esforço para fazer você voltar a gostar daquela coisa do que precisa de esforço para fazer você começar a odiar algo que você goste. Assim, é muito fácil. Isso é lógico, você já deve ter experienciado isso na sua vida. Com série, filme, anime, até com pessoas, por exemplo. Se uma pessoa que você tem muita consideração faz alguma coisa ruim, mesmo que depois ela fique fazendo várias coisas para tentar te conquistar de volta, é muito mais difícil você voltar a gostar daquela pessoa do que foi você parar de gostar dela por causa de uma decisão ruim. Então até as pessoas perceberem que o hype agora virou só odiar Boku no Hero, então vamos tentar fugir do hype para falar que na verdade a gente ama Boku no Hero, vai precisar de um tempo maior para compreender essa mudança de cenário, e vai precisar de uma mudança maior interna das pessoas e tudo mais, então enfim. E aí, assim, mais além do que tudo isso, vai precisar de alguma situação específica
que faça as pessoas acharem sentido em voltar a gostar do anime, né? Não foi de imediato. Enquanto isso não acontecia, Boku no Hero continuou nesse período das trevas, inclusive lançando coisas novas. A gente chegou aqui na 6ª temporada, que inclusive lançou um dos arcos mais famosos do mangá, né? Começou o arco da guerra, arco do Deku Vigilante e tudo mais, e mesmo assim muita gente falou, nossa, era isso que vocês ficavam falando que tava legal no mangá. Já entrou na 7 e a galera meio que não ligava, tá ligado? Tipo, nossa, mano, o arco do traidor da Yue sendo revelado, o início da guerra final, o arco final, conclusão da família Todoroki, da Uraraka, e ninguém nem ligava pra ele, você nem ouvia falar sobre Boku no Hero, de verdade, assim. Foi um período totalmente esquecido, totalmente trevas de Boku no Hero que já teve. Ou seja, lá de 2020 até a segunda metade de 2025, Boku no Hero tava nesse limbo total, de só era bom no início, todo mundo odeia, anime horrível. E foi nesse meio tempo também, cara, todas as coisas ruins aconteciam num timing pior pra Boku no Hero, né? Meu Deus do céu. Porque foi nesse meio tempo também que saiu o final do mangá de Boku no Hero, né? Ou seja, a conclusão da série. Como eu falei aqui, eu não vou me estender muito exatamente no que acontece no mangá. O vídeo aqui é sobre o anime. Mas é importante a gente entender como é que isso afetou a visão das pessoas sobre o anime, porque isso fez muito mal pra como o anime é visto. Quando o final saiu, muita gente que nem via mais o anime ou o mangá, não lia, não achava nada, achou que seria legal falar mal de Boku no Hero sem ter lido o que aconteceu. Isso foi uma loucura. A galera saiu do poeiro pra fazer essas reviews sobre o capítulo final, mano, tirar umas conclusões que não tinham motivo nenhum, opiniões infundadas e, cara, muitas vezes, inclusive a maioria, falar literalmente mentiras sobre o anime, coisas que não aconteceram, as pessoas inventavam que aconteceram, espalhar fake news, assim, só pra gerar mais gente no anime. Então, nossa, o Midoriya virou funcionário do McDonald's, ninguém lembra mais dele, a Uraraka ficou com o Bakugou, o Midoriya é um beta, mano, tipo assim, mas mentira que não faz sentido nenhum, tá ligado? Nossa, ninguém lembra do Midoriya, ele não falou que ele era o maior herói da Terra, foi uma mentira, o final foi horrível, tipo assim, a galera estava mentindo descaradamente pra falar mal do anime. Quem viu o final sabe que não foi isso que aconteceu. Foi só pela resenha de continuar falando que Boku no Hero é um lixo. Ou seja, foram uns 5, quase 6 anos de Boku no Hero no limbo, né? E assim, eu acho que esse foi o tempo necessário, foi um grande tempo que justamente deu pra acontecer aquela mudança que eu falei que aconteceria um pouco antes. As pessoas uma hora iam perceber que o hype tinha virado odiar Boku no Hero. Então, pra eu ser diferente, eu vou começar a falar que Boku no Hero é bom. É o paradoxo de querer fazer parte do grupo que não está no grupo, né? Eu quero ser parte do grupo que não é parte do grupo principal. Isso sempre acontece, as pessoas querem ser diferentes. Nós, como seres humanos, temos essa necessidade de nos sentir únicos. Então, dando essa carteiradinha de estudante de psicologia do UFRJ aqui, eu vou trazer umas coisas que a gente vê em sala de aula, que é, por exemplo, os conceitos de Freud sobre pulsão, né? Que é essa força motriz que o nosso corpo gera, que nos motiva a fazer as coisas. E uma das principais pulsões, segundo Freud, é a pulsão de morte, ou seja, é essa pulsão que nos motiva a querer a destruição, a violência, o ódio. Ou seja, é mais fácil você odiar uma coisa do que você propriamente amar aquela coisa. E assim, essa é só uma das abordagens da psicologia, né? Lógico, a psicanálise não tá 100% certa. Eu mesmo, inclusive, não sou muito fã da psicanálise, né? Mas e se eu não for, não sei o quê? Também a neurociência também traz explicação sobre. Se você preferir, eu também não sou muito chegado, mas enfim, se você preferir, tem uma parada que se chama o viés de negatividade, né? Que é assim, alega que nós como seres humanos, a gente tende a preservar mais a natureza, de estar mais atento a coisas ruins, porque nós temos nossos instintos da nossa época ainda de animal, que a gente sempre se atentar mais ao negativo para perceber possíveis ameaças de predadores. Então a gente ainda mantém esse comportamento dentro de nós. Então tem várias explicações aí que você preferir tomar, que você odiar uma coisa é mais fácil do que você amar. Por isso que esse movimento foi muito mais rápido de pessoas que gostavam do anime começarem a odiar do nada do que voltar a gostar do anime de repente. Eu podia ficar mais horas aqui falando sobre esses efeitos psicológicos sobre o anime, mas pra ser sincero, isso nem é tão importante assim. Só quis trazer um pouco mais de base teórica pro vídeo, que eu falei, eu realmente quero que esse vídeo seja um vídeo diferente do que você só vê pessoas argumentando naturalmente no YouTube, enfim. Mas voltando, o foco é só que eu tô defendendo que Boku no Hero teve muito desse efeito de ódio por conta da natureza humana, que as pessoas gostam de odiar coisas, às vezes sem motivo, e se sentir únicas, e esse tipo de coisa. Acontece, cara, acontece. Mas sim, cara, uma hora o pêndulo voltaria pro lado a favorecer Boku no Hero, e isso aconteceu aos pouquinhos, né? Eu lembro que as primeiras vezes que eu comecei a notar esse movimento de volta a Boku no Hero foi quando, aqui já no meio de 2025, ali nos meados de 2025, quando tava pra sair a temporada final de Boku no Hero, que passando pelo TikTok começou a surgir uns vídeos motivacionais do All Might, do nada. Tipo assim, eu quando tô triste não quero levantar da cama, e tu vai passando pro lado, no lado, não sei o que. Aí o All Might com o braço levantado, tipo assim, você consegue. E você vira e você, caraca,
Comunidade de Boku no Hero ainda tá viva? Que é isso? E assim, mano, posts que viralizavam, com mais de 200 mil visualizações, 30 mil curtidas, muitos comentários assim, lógico, a maioria ainda era falando sobre como o anime um dia já foi bom, mas já foi esse primeiro indício de que a galera tava voltando pro fandom, tá ligado? Depois disso, mais outras coisas foram surgindo, edits com parte dos animes, com músicas cinemáticas que combinavam com as cenas, tudo mais, esse sentimento de nostalgia que começou a tomar conta da galera porque tava chegando na temporada final, e a nostalgia é uma das emoções mais fortes que o ser humano sente. Então foi chegando perto do final, a galera foi, caraca, um anime, um dos meus animes de conforto que eu acompanhava na minha infância, vai acabar. Então, independente se a pessoa virou hater ou não de Boku no Hero, é muito comum você ver ela falando ainda sobre o início do anime com muito carinho, ela tem memórias boas. Então, quando chega perto desse final de Boku no Hero, todo esse peso emocional envolvido começa a trazer as pessoas de volta a comentarem sobre o anime. E isso inconscientemente acabou gerando um hype pra essa última temporada do anime, cara. Esse sentimento de nostalgia, de que vai acabar, e essas lembranças da época que já foi bom, e esses edits da galera fazendo coisas motivacionais com Boku no Hero, foi juntando, e aí chegou na temporada do final do anime, que eles entregaram um tapa na cara, mano. Mano, eles acertaram tudo nessa temporada. Foi um negócio animal, mano. Eu nunca... Pô, de verdade, bagulho absurdo. Pô, começando pela própria abertura, que remete à primeira abertura do anime lá, emocionando todo mundo, deixando todo mundo com... Ai, tá acabando! A animação, a direção, a trilha sonora, tava tudo outro nível, mano, de verdade. Eu nunca vi Boku no Hero tão lindo assim na minha vida. E logo no começo já tava com um monte de coisa absurda acontecendo, né? Porque era a temporada final, então deixou logo de onde a temporada 7 tinha deixado. Então já começa com a luta do All Might vs All For One de novo. Assim, esses grandes rivais se enfrentando pela última vez. Agora o All Might armadurado e tudo mais, mano. O negócio foi lindo de ver, mano. Absurdo. E o troço chegou a outro nível ali no final do episódio 2, mano. Assim, negócio surreal, aquela animação absurda com a volta do Bakugou dos mortos. Aquela explosão, e aí ele aparece com o brilhinho, aí ele olha pro Midori, o Midori ele se olha, e ali, mano, ali cria um hype absurdo pro episódio seguinte, mano. Boku no Hero, que há tempos não criava hype em ninguém, pela primeira vez criou muito hype na internet da galera falando, cara, eu preciso ver o próximo episódio. Por isso tava surreal, mano, muito clipe das cenas no Instagram, no TikTok, edit, um monte de gente voltando a comentar, falar sobre o anime, mano, o negócio voltou com tudo, mano. E aí vem aquele episódio 3, aquela catarse do momento onde o Midori consegue pegar o Bakugou e jogar pro All Might. E aí combina lá no episódio 4 com aquele Bakugou vs All For One, né? O chefão final, né? Mano, absurdo, de verdade. É um negócio difícil de explicar, assim. Virou um dos episódios favoritos das pessoas da série inteira, pô. De verdade, mano, esse início épico de temporada ajudou a muita gente voltar pra acompanhar o final da série, tipo, de verdade. Eu tenho amigos pessoais que criticavam Boku no Hero e não viam, e aí viu a animação desses primeiros 4 episódios ali, principalmente dessa parada toda da volta do Bakugou, e o cara falou, nossa, mano, fiquei animado, quero voltar a ver, tipo assim, chamou muita atenção pra galera voltar a ver. E todos os episódios mantinham um nível muito alto, mano, daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês a nota de cada um no IMDb, mas, cara, acho que dos melhores episódios do anime inteiro, 3 estão nessa reta final da temporada, mano. Se pegar o episódio 3, o episódio 4 e o episódio 8, que é a conclusão de tudo e que pra mim é a coisa mais linda já televisionada, já feita na história das animações. Cara, o episódio 8 é uma loucura, mano. É um absurdo, é um espetáculo o episódio 8, mano. De verdade, a animação, a direção, o uso da última vez a gente vê no Yusei Run e o Midora correndo com aquela camisa do All Might que o cara da UA deu pra ele, mano. Nossa, mano, foi muito lindo, mano. Foi muito lindo. E aí, todo mundo juntando pra usar o Gambare Deku, e aí todo o mundo inteiro falando isso, tá ligado? Aquela mesma palavra que o Uraraka deu como significado pra o nome Deku lá no início do episódio, mano. Todos os personagens que já apareceram no anime de uma vez, voltando pra ajudar o Midori a chegar e alcançar o Shigaraki, ou dando força pra ele de longe. Cara, a trilha sonora linda, foi absurdo, mano. Até os personagens dos filmes falando, tá ligado? Meu Deus do céu, mano. Foi de verdade, assim, a corrida dele chegando, né, pra ajudar o Bakugou no segundo episódio, sendo replicada pela mãe dele no último episódio, quando ela vai mandar força pra ele, mano. O último smash sendo exatamente igual ao primeiro smash dele, puxando a força no braço e jogando, a mesma animação, a mesma cena, cara. Eles fizeram um capricho muito bom, justamente conversando com essa galera que tinha abandonado o anime, que lembrava do início do anime como algo maravilhoso e perfeito, mas abandonou no meio. E aí ver isso é lindo, porque você tá vendo, mano, não é isso que você gostava? Toma aqui, cara, de bandeja
seja lindo, sem abandonar tudo de novo que o anime quis trazer a partir disso, esse novo símbolo de heroísmo, com todas as pessoas do mundo torcendo pelo Midoriya, não pelo fato dele ser o pilar como o All Might, mas justamente pelo fato dele não transparecer a mesma força que o All Might. Então, se ele transparecer a mesma força que o All Might, todo mundo ficaria de longe olhando. Mas o fato dele não transparecer a mesma força que o All Might faz todo mundo agir ativamente como heróis também nessa história, sabe? Por isso que a grande mensagem final é que todo mundo virou os maiores heróis. Cara, esse episódio 8 é o meu episódio favorito do anime, é um espetáculo, e tanto é que recebeu nota 9.9 no MDB, mano. É o maior da série toda, pontuação praticamente perfeita, cara. Tipo assim, lógico que depois deu uma baixada porque existe uma prática chamada review bombing, né, que é muito comum, inclusive, entre fãs de animes, porque essa galera é muito fracassada, não tem nada que fazer na vida. Então o que eles fazem? Eles vão e propositalmente pegam episódios, animes que estão sendo muito bem avaliados e dão nota 1 pra ele, pra diminuir a nota, porque tem essa rixa de não, o melhor anime com o melhor episódio tem que ser o meu, o episódio mais bem avaliado é o meu, o anime que tem que ficar no top 1 tem que sempre ser o meu. Então acabou que teve uma galera disso que dava nota 1 no episódio sem motivo nenhum, mas ainda assim, mesmo com tudo isso, ainda mantém 9.7 como nota do episódio, o que é surreal, mano. Olha a nota de todos os episódios do IMDb, mano. Tipo assim, a temporada inteira foi impecável, botaram um trabalho absurdo ali e finalmente foram reconhecidos, sabe? Recebeu muito amor de volta daquela galera que tinha soltado a mão do anime. Olha as indicações que recebeu no Anime Awards desse ano, cara. Cara, é a premiação já, dia 23, nesse próprio mês, daqui a algumas semanas. Então, mano, eu tenho quase certeza que vai papar quase tudo, porque ele foi absurdo o que ele fez. Então, cara, olha só, ele recebeu indicação de melhor continuação, melhor animação, melhor direção, melhor anime de ação, melhor personagem principal com o Midoriya, melhor personagem secundário com o Bakugou, personagem mais precioso com o Midoriya, não sei exatamente o que isso significa, mas tá aí esse prêmio. Melhor abertura, melhor ending, melhor performance de voz, de melhor, como se fosse melhor dublagem, melhor dublador com o Midoriya no original. Inclusive, no exclusivo para o Brasil também está concorrendo com melhor performance de voz brasileira, que é a do Bakugou, no caso, né, do Fábio Lucino como Bakugou. E, logicamente, como anime do ano, né? Então, assim, foram 11 indicações, mano. Insano. E tem que ganhar, porque o que eles fizeram nessa temporada foi um absurdo, mano. Mas, como nem tudo é tão simples assim, lógico que não foi, todo mundo voltou a amar Boku no Hero, o melhor anime da história, fica por isso mesmo. Lógico que não, as coisas são um pouco, né, mais complexas do que isso. Até porque saiu o final, e o final continua sendo bem divisível também no anime. Eu já tinha falado como tinha sido no mangá, e basicamente o fenômeno se repetiu com o anime, né? Muita gente falando sobre como o final foi horrível, e desmereceu toda a trajetória do Midoriya, ele virou um ninguém, McDonald's, Bakugou e Uraraka, CLT, haha. As mesmas mentiras, fake news de sempre que não fazem o menor sentido. Que são pessoas que estão nesse hype de anime só é legal quando tem animação boa e luta e momento aura e não de fato uma mensagem que o anime quer passar no final. Que é, cara, você também pode ser um herói. É essa a mensagem toda do anime, né? Que todo mundo pode ser um herói. Então ele falando com aquela criancinha depois. E ele seguindo como carreira como professor, que é lindo. E ele tá querendo ajudar a criar novas gerações de heróis. E a gente vê que ele realmente conseguiu mudar a sociedade internamente, sabe? Tem aquela cena da velhinha ajudando a criança que tá na rua sofrendo, sendo que é a mesma velhinha que antes recusou a ajuda pro Shigaraki, que fez ele virar o vilão. Então, por causa do Midoriya, ele tá fazendo as pessoas estenderem a mão umas pelas outras. Então ele fez a transformação maior que a sociedade podia ter. Mas na cabeça das pessoas, não, só ia contar porque se ele tivesse como top 1 no ranking de melhores heróis. E se ele não tá, é porque ele é um fracassado. Enfim, mesma coisa. Só que o efeito positivo que a última temporada fez pra anime foi tão alto, foi tão bom, que até com a existência desses comentários meio ridículos, dessa galera que realmente só queria odiar por odiar, não tem mais a mesma força que teve quando saiu pelo mangá pela primeira vez, né? Virou realmente uma coisa mais nichada, que claramente é um grupinho que, vamos odiar Boku no Hero, chegou a hora de falarmos que o final é horrível e que o Midoriya é um beta, e ficou meio que só entre essa galera, sabe? No popular, todo mundo adorou essa temporada, e tá aí os números pra provar, como eu falei, o MDB, todas as reações de episódio, final, foi tudo, todo mundo gostou da parada praticamente. Então quando saiu o final principal do anime, majoritariamente esse tinha sido o cenário, né? Basicamente isso que eu falei. Só que você provavelmente já sabe que saiu um episódio especial falando do final verdadeiro, né? O epílogo, 8 anos depois, como é que eles ficaram, que foi esse episódio especial de spin-off que saiu na semana retrasada, né? O Boku no Hero More, que eu também fiz vídeo aqui no canal, inclusive se você quiser ver, eu recomendo, que ficou muito legal, que saiu só há 2 semanas, então é um pouco difícil a gente mapear exatamente como tá a situação. As impressões iniciais parecem que têm sido muito positivas, porque esse episódio, como eu falei na minha review, que eu tô falando, você precisa ir lá ver, até porque você tá aqui pra acompanhar a saga de Boku no Hero, né? Então você quer ver tudo que eu vou falar de Boku no Hero. Então vê esse último vídeo que eu falei desse final real.
Então, as reações têm sido muito boas, porque justamente ele serviu para botar alguns pingos nos is que estavam faltando. Então ele deu uma conclusão pro relacionamento do Midoriya com o Uraraka, fez a galera da UA se juntar de novo uma última vez em tela pra gente ver eles enfrentando vilões e trabalhando juntos, comemorando e tudo mais. Então, a reação foi muito positiva, todo mundo gostou de se aprofundar ainda mais no universo mesmo que no futuro. Lógico que também não foi tudo perfeito, né? Tem muita gente que não gostou porque é briga de chip, então o fato deles concretizarem a Uraraka com Midoriya deixa a galera, não, é porque a Uraraka tinha que ficar com o Bakugou, não, é porque o Bakugou tinha que ficar com o Midoriya, não, é porque todo mundo... Então essa galera, realmente, nesse quesito, falando de Boku no Hero, às vezes consegue ser terrível, então tem uma galerinha que tá falando isso, tem gente que continua só querendo tacar hate no anime, eles nem deram um beijo, nem ficaram juntos de verdade, que patético, esse tipo de coisa. Não significa nada, não vi nada. Enfim, essa galera que só tá isso, tipo, vai lá, vê o print do top 10 melhores heróis e fala, nossa, o Midoriya não tá nem no top 10, que fracassado, o Bakugou também, são uns bostas, nananã. Assim, essa galera que tá claramente mal intencionada, né? Tá indo pra distorcer a verdade pra outras pessoas que não viram o anime fazerem o mesmo fenômeno e ficarem mentindo sobre coisa que não viram e tudo mais. Esse tipo de coisa que sempre acontece, enfim. Mas todo mundo que viu e tem cérebro sabe que o ranking não é um ranking só de força nem de popularidade, é de um monte de coisa em conjunto. Todo mundo com cérebro sabe que, pelo amor de Deus, aquela cena não tava ali à toa, é realmente uma forma do Kohei Horikoshi, mesmo que de maneira covarde, confirmar o Midoriya e a Uraraka como se conhecendo mais pro futuro, pra ficarem juntos e tudo mais. Então, enfim, mas vai continuar, essa galera sempre vai continuar dando pitaco independente do que aconteça. Mas é assim que, por enquanto, se encerra essa jornada de Boku no Hero que ela fez no imaginário popular, né, assim. Logicamente, como o Boku no Hero realmente vai ficar sendo conhecido, como o anime vai ser lembrado, como eu falei, só o tempo vai dizer, não tem como eu te afirmar aqui agora, acabou de acabar o anime. Então ainda vai fazer 10 anos que o anime lançou, inclusive esse ano, 2016. Então não é fácil de a gente saber exatamente assim como ele vai ser lembrado. Mas, cara, com certeza essa volta por cima que ele deu vai deixar a imagem muito melhor do que estava nos últimos anos. Assim, ele vai passar por vários outros revisionismos, talvez muita gente vai falar como, na verdade, era horrível, ou então a gente vai falar que ainda é bom, mas enfim, tem que dar tempo ao tempo. Como eu falei, ainda tem um Anime Awards desse ano pra colocar a cereja no bolo e premiar essa última temporada, consolidar realmente como, né, também nas premiações, não só na opinião popular. Então tem chão pra andar ainda. Mas independente do que digam, continua sendo um dos animes mais populares de todos os tempos. Tava no top 10 de vendas durante todo o período que ele ficou vendendo o mangá. Engajamento extremo, qualquer post sobre dá muito view, muito like, muita coisa. Uma das caras da Shonen Jump durante todo o período que ele ficou também vendendo ali, principalmente nessa década. É um dos animes da década, assim, é o novo Big Three, ele tá lá. Não tem como tirar Boku no Hero do status que ele alcançou de ser um dos maiores animes da história, independente do que falem, continua sendo gigantesco, um dos mais consolidados e deixou um marco na indústria que ninguém nunca vai tirar. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, a gente acompanhando a jornada de Boku no Hero até agora, né, a gente fazer todo esse levantamento que a gente fez. Peço de verdade mesmo, por favor, o seu like, porque, cara, olha o tamanho do vídeo, foi muito grande, muito trabalhado, tanto pra gravar, quanto pra escrever, pra fazer a edição, buscar todas essas coisas que eu tô trazendo pra vocês. Então um likezinho é o mínimo que eu peço pra você me ajudar pra esse vídeo chegar pra mais pessoas. Só virar a tela e clicar no botão, não é nada, esse vídeo vai aparecer pra recomendados, pra outras pessoas que também gostam de Boku no Hero. Se você conhece alguém que gosta de Boku no Hero, encaminha pra essa pessoa pra vocês conversarem sobre, vocês também terem mais esse embasamento que eu tô trazendo pra vocês, sempre que vocês quiserem defender o anime. Se você conhece alguém que não gosta, manda pra ele também, pra pelo menos ele ver como é que foi esse processo de formação desse pensamento que ele provavelmente tem hoje em dia, e ver se quem sabe com esse vídeo ele consegue mudar de opinião, coisa do tipo. Então eu peço de verdade pra você reconhecer o esforço que eu botei nesse vídeo, que eu estou trabalhando desde dezembro do ano passado, vai fazer 6 meses pra gente conseguir lançar ele bonitinho pra vocês hoje. Principalmente eu peço pra você se inscrever, porque não vou parar de falar de Boku no Hero por aqui. Como eu falei, vai ser realmente uma saga, uma série de vídeos que eu vou fazer nesse canal. Então se tudo der certo, na quinta-feira que vem tem outro vídeo de Boku no Hero que você não pode perder, então se inscreve pra você ver também. Não só isso, mas eu faço 2 vídeos por semana. Sábado tem vídeo sobre The Boys, que, né, a série do Amazon Prime, que não tem muito a ver com Boku no Hero, mas se você gosta também, eu tenho certeza que você vai gostar do vídeo. Se você gostou de mim, você vai gostar do vídeo, independente de gostar da série. Então se inscreve pra ver o vídeo de sábado também, tá? Muito obrigado por ter visto até aqui, de verdade. Não esquece de comentar o que você acha desse anime, o que você acha desses fenômenos que eu comentei com você, que aconteceu com o anime durante esse período dele no imaginário popular. E comenta o que você acha do vídeo, se você achou que foi um vídeo bom, se você tem algum feedback para dar. Eu tô sempre aqui lendo todos os comentários e tô aqui justamente para ouvir o que vocês têm a me dizer, mano. Muito obrigado de novo. Não esquece, como eu falei, like, inscrição e comentário. E
Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui, muito obrigado por ter visto esse vídeo até o final, me acompanhado nessa jornada, que vem mais por aí pra gente falar de Boku no Hero, tá, amigão? Valeu, velho, até sábado, viu? Tamo junto.